pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos. Pessoal, estamos começando nossa série de videoaulas do projeto Humano Demasiado Humano, projeto aqui do IFAL dos Piranhas, que tem como objetivo trazer conteúdos das humanidades voltado para o Enem. Então, acompanhem nossas videoaulas, espero que vocês gostem. Eu sou o orientador do projeto, meu nome é Thiago Rosenberg Gonzalez Souza. Eu sou uma das bolsistas, Karine Laura. E eu sou a outra bolsista, Luana Beatriz. Observem, assistam, se inscrevam no nosso canal, dê o like e vamos lá. O tema da aula de hoje será a escravidão e liberdade na Antiguidade Ocidental. Então, iremos começar com onde e quando surgiu a escravidão. Vou falar sobre alguns termos utilizados. Um deles é o trabalho compulsório. É o estado suficiente da acumulação de recursos de poder em certas mãos. Muito recurso em poucas mãos acaba gerando a escravidão. A força de trabalho dispensável foi obtida por compulsão, pela força das armas ou da lei e do costume em geral por ambos. Escravo por dívidas, clientes, peões, ilotas, servos, escravos e escravos de mercadorias, etc. Vale ressaltar que a escravidão é diferente do modo de servidão. O escravo ele tem um papel diferente do servo. Lembrar que trabalho compulsório são todos os trabalhos que são forçados. Nem todos os trabalhos forçados são escravidão, né? Isso é um dos conceitos importantes da gente entender. Então, por exemplo, a servidão, né, que a Luana está chamando a atenção, que é diferente da escravidão. A servidão lá da Idade Média é um trabalho forçado. De certo modo, aqueles camponeses que eram servos dos senhores feudais, eles eram forçados a trabalhar na terra, eles estavam presos à terra, mas eles não eram vistos como propriedade daqueles senhores, que configura muito mais o trabalho escravo. Então, há diversos trabalhos compulsórios, diversos trabalhos forçados, e todos eles partem da ideia de domínio, né, financeiro ou até de poder político de um grupo sobre os outros, porém só alguns desses trabalhos são considerados trabalhos escravos. Primeiros documentos encontrados que relatam a escravidão na Suméria e Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo. Mesopotâmia e Egito Antigo praticaram a escravidão, mas não eram sociedades escravistas. As sociedades escravistas são aquelas em que a escravidão, como um modo de trabalho, torna-se uma instituição essencial para a sua economia e seu modo de vida. Ou seja, os rendimentos que mantêm a elite provêm substancialmente do trabalho escravo. É o trabalho escravo que mantém ali a elite, é o trabalho escravo que vai enriquecer a elite. A ideia de sociedades escravistas parte do pressuposto seguinte: não basta ter escravos. A maior parte da produção, aquilo que sustenta aquela sociedade, a base daquela sociedade tem que ser composta por escravos. Essas são sociedades escravistas. Só para dar alguns exemplos, sociedades escravistas que nós conhecemos e são mais citadas: Grécia, Roma e a América no período moderno, ou seja, de 1500 até o século XIX, quando houve a abolição da escravidão. E lembrar que desde a antiguidade até o século XIX, a escravidão foi uma prática. Ela existiu independente das sociedades, das mudanças nas sociedades na Europa. Por exemplo, no feudalismo não tinha escravo. Tinha sim escravos, só que a base do feudalismo era a servidão. Então é bom a gente entender isso. É por isso que o Marx ele tem no seu livro Capital, quando ele está trabalhando sobre os modos de produção, ou seja, os períodos históricos onde a produção era feita de determinada forma, ele fala: o modo de produção escravista foi a invenção decisiva do mundo greco-romano. A escravidão, para o historiador americano Moses E. Healy, a posição do escravo como propriedade com alma, de Aristóteles em Política. A posição do escravo como propriedade e
não se configura, é importante a gente entender isso, não configura que o próprio escravo não se entendesse como propriedade. Ou seja, quando lá na escravidão entende que esse escravo ele é uma propriedade, ele não é um objeto, ele não é algo inanimado. É por isso que os gregos, a exemplo do Aristóteles em A Política, determina esse escravo, como propriedade com alma, Ou seja, ele é falante. Na Roma também havia um termo dado para coisa falante, ou seja, ele tem alma, ele tem vida. É diferente da coisa que não fala, que mesmo tendo vida, no caso o animal, não tem alma. Então, compreender que um grupo que era escravo era considerado propriedade não significa resumi-lo a um objeto. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque seria não levar em consideração o próprio olhar daquele sujeito histórico que era o escravo. E nós, hoje, na história, trabalhamos esses sujeitos como sujeitos históricos. O que tornava uma pessoa a ser escrava era a totalidade do poder do Senhor sobre ele. Ou seja, tinha aquele controle, não só do trabalho, mas sim também da sua vida, o modo que se vivia, até mesmo o modo de trabalhar. Tinha um total controle. O proprietário, ele tinha que fazer daquele jeito, e se não fizesse, o escravo seria castigado. A falta de parentesco entre escravo e senhor. As famílias, elas eram separadas, ou seja, a minha família, se eu fosse ser vendida, eu não iria vender a família completa, iria vender partes da família. E o escravo, ele não tinha direito sobre sua prole. Construir família era um privilégio concedido unilateralmente pelo senhor e da mesma forma retirado, ou seja, ia na vontade do senhor. Se ele quisesse que o escravo tivesse família, ele ia ter. Se ele não ia ter ponto final. E se ele tivesse, se o escravo não seguisse as ordens do seu senhor, esse privilégio ia ser retirado. É importante entender que quando diz a falta de parentesco entre escravo e senhor, já parte da lógica de que o escravo é visto como não cidadão e como estrangeiro, isso, como aquele de fora. Estrangeiro, aí nesse contexto, não estamos falando de estrangeiro na etnia, estamos falando de estrangeiro daquele que não tem direito, nem o direito político e nem o direito sobre sua vida. Fatores para sua constituição da sociedade escravista: a propriedade privada da terra e sua concentração em poucas mãos, o desenvolvimento dos bens de produção e a licença de mercado para venda, a ausência de mão de obra interna disponível, obrigando os agenciadores de trabalho a recorrer a estrangeiros. Tanto Roma quanto Grécia tinham mão de obra muito limitada dentro do seu próprio território. Então, o crescimento dessas duas vou chamar civilizações, que são dessas duas sociedades, se deu muito dano mão de obra de estrangeiros, de fora desse território. E aí fora do território não necessariamente, por exemplo, é alguém muito longe. Lembrando que na Grécia, por exemplo, existiam as cidades-estado. Então, Atenas, qualquer um que era de fora de Atenas é considerado estrangeiro. Tá certo? E precisava no mercado, precisava se comprar os escravos, isso é muito importante. Então, as duas primeiras sociedades a construir um trabalho, um modo de produção escravista, uma sociedade escravista, são Atenas e outras polis gregas, no período do século VI a.C., que a gente considera o período da antiguidade clássica grega, e Roma, desde o século III a.C., passou a predominantemente ser uma sociedade escravista. Agora vamos falar do tópico cidadania formadora da escravidão. Parece contraditório, cidadania e escravidão. Porém, na antiguidade, foi necessário o conceito de cidadania para formar também o conceito de escravidão, ou melhor, o lugar social do escravo. Destacamos nessa videoaula, vamos destacar duas sociedades, a sociedade ateniense e a sociedade romana. E na base da sociedade ateniense temos aqueles que são nossos objetos de estudo dessa videoaula, que é os escravos. Nascido escravo, quando nasceu seus pais eram escravos, prisioneiro de guerra. Até o século VI poderiam ser escravizados cidadãos por dívida. Então podia ser alguém que era da Ática, mas que devendo a outra pessoa tornava-se escravos a eles. Mas depois das reformas de Solon isso foi proibido. E a base do trabalho dos escravos, basicamente em Atenas, era no campo, mas eles faziam atividades de todos os tipos. Roma também, sociedade escravista, que podiam ser por dívida ou por guerra, e eles eram muito numerosos. Por que pensar nesses
nessas civilizações como civilizações escravistas, e a partir de que momento elas precisam desse grupo, desse trabalhador que é o escravo. Boa parte se dá com a expansão dessas civilizações, dessas sociedades. Aqui eu trouxe um mapa da Grécia Antiga. Veja que a Grécia ela vai se espalhando, ela vai configurando e aumentando seu território, e essa busca por novos territórios também configura a busca pelos escravos. Então começa a se criar um comércio de escravos. Isso só se fortalece ainda mais quando é o período de Alexandre, o período helenístico, a partir do século V a.C. e em diante. Você vai ter uma expansão do poder grego principalmente para a Ásia, o que vai demandar muito mais mão de obra escrava. E aí, por que essa ideia de cidadania e escravidão estão associadas? Eu trouxe aqui um texto de Aristóteles, no seu livro Política, que diz assim: primeiro critério é de ordem política. O homem é, por natureza, um animal político, um ser cívico. Por conseguinte, só o homem livre é totalmente homem, porque só ele está apto para a vida política. O senhor coincide com o cidadão. Pelo contrário, o escravo é, por natureza, incapaz de deliberar, participa da razão sem a possuir. O segundo critério articula-se com o primeiro. Certos trabalhos que implicam apenas o uso da força são, por essência, servis, e são esses os que se adequam aos indivíduos que foram definidos como escravos pela sua incapacidade de raciocinar. Esse texto ele traz um pouco dessa distinção, ou melhor, dessa dialética cidadão-escravo nesse período. Para ser cidadão, você tem que se abster do trabalho, você tem que se afastar do trabalho, para dedicar-se à política e outras atividades que necessitam do raciocínio. Por contraposição, para esse cidadão ser cidadão e plenamente participar da política, ele precisava que alguém trabalhasse para ele. Nesse caso, aqueles que ficaram separados para trabalhar para esse cidadão são os escravos, que eram considerados menos aptos, inferiores e incapazes de raciocinar ou participar da política. É por isso que a gente trabalha a ideia de cidadania formadora da escravidão. Então elas estão relacionadas. No caso, a cidadania grega e romana, ela está relacionada à posse da terra como prerrogativa da cidadania. Consequentemente, precisa de mão de obra para trabalhar nessa terra, que são os escravos. Porém, nunca esqueçamos que também existiam os homens livres que trabalhavam nessa terra, os camponeses. Nunca foi só escravista. Fim da escravidão por dívidas, no caso em Atenas, no século VI, no caso em Roma, no século por volta de 367 a.C., fez com que houvesse a maior demanda de mão de obra escrava. Se eu acabo com o fornecimento de escravo, que eram as dívidas, ou seja, os plebeus, os homens livres pobres que iam se tornar escravos, consequentemente aumenta-se essa necessidade de buscar escravos estrangeiros. Então a escravidão vai ser impulsionada a busca de escravos estrangeiros através das conquistas ou através do mercado. Quais são as funções desses escravos? Na nossa cabeça, os escravos exercem funções só no campo. É nossa visão muito voltada para a realidade do Brasil, do qual também hoje a gente já sabe que não é bem assim. Então, a primeira coisa é entender que os escravos eles faziam de tudo, dentro de Roma principalmente. Atividades restritas aos escravos existiam muito poucas, só o serviço doméstico e a mineração. Por outro lado, a atividade restrita aos homens livres também eram muito poucos, apenas a advocacia, a política e o exército. No caso aqui de Roma, porque muitas vezes em outras realidades foram usados homens escravos no exército também. Na prática, todas as atividades eram compartilhadas entre homens livres e escravos. Então é muito comum você chegar, no caso em Roma Antiga, em Atenas, na Antiguidade Clássica, num lugar, num comércio, numa manufatura e ter homens livres e homens escravos trabalhando juntos. Obviamente, não cidadão e escravo, não é o padre da um escravo, não o patrício e escravo. Esse daí não, esse é o senhor. Mas o homem livre é o plebeu. E aqueles outros grupos, eles trabalhavam sim juntos dos escravos. Tanto que Xenofonte diz assim: aqueles que podem compram escravos para ter companheiros de trabalho. Então muitos desses homens livres adquiriam escravos. Em Roma tem uma coisa interessante: os escravos eram utilizados junto com libertos no serviço administrativo. Então imagine que na burocracia do Império Romano, servindo ao imperador, fazendo a parte burocrática, de contabilidade, de administração, tinha esses escravos.
existiam. E esses escravos eram muito valorizados e tinham regalias que eram dadas a ele porque eles atingiam um certo status social dentro dos escravos. As conquistas romanas, elas foram grandes impulsionadoras do aumento de escravos na antiguidade ocidental. É óbvio que Grécia tinha escravos, mas Roma teve muito mais escravos. E quando eu falo muito mais escravos, não estou falando da porcentagem da população, estou falando do número final. O historiador Moses Finley chama a atenção o seguinte: em muitos períodos da Grécia ou de Roma, o número de escravos não superava 35%. Ou seja, eles não eram a maioria da população. Porém, a produção estava concentrada no trabalho escravo. Então ele diz, isso sim é uma sociedade escravista. As conquistas romanas tiveram um papel fundamental para formar essa sociedade escravista. Por quê? Porque elas, ao se lançar para outros territórios, eles construíram uma base social de mão de obra escrava. Toda vez que eles conquistavam novos territórios, significavam novos escravos chegando no Império ou na República Romana, certo? Então, ao mesmo tempo que eles estão se lançando para esses novos territórios, para tentar conquistar novos territórios, eles estão também abastecendo o mercado escravo e alimentando essa base de uma sociedade escravista. Por outro lado, toda vez que conquista um novo território, novas terras cultiváveis, e essas novas terras cultiváveis vão ser cultivadas por mão de obra escrava e camponesa, muitas vezes daquela própria região. Eu trouxe aqui um mapa para a gente entender essa expansão. Aqui nós temos Roma no seu império, já depois de Cristo, até o século V depois de Cristo, e observe que todos esses territórios conquistados significaram também mão de obra escrava chegando no Império Romano, pelo menos até o século II depois de Cristo, quando parou-se as conquistas romanas. Então, as condições necessárias para a demanda por escravos em Atenas e outras polis gregas são essas três. A primeira é a necessidade de um mundo predominantemente agrário e a propriedade privada da terra concentrada em algumas mãos, ou seja, em poucas mãos. Por isso que eles precisavam de escravos. Se eles tivessem uma família extensa, se eles tivessem funcionários, muitos funcionários, eles não precisariam da mão de obra escrava. Mas com a concentração de terra em poucas mãos, a necessidade de escravos é quase inerente a essa condição. Outro motivo é o comércio cada vez mais crescente nessas regiões, com artesanato e outras coisas. Ou seja, com o comércio crescendo, a demanda por escravos vai crescendo também. E a terceira é a inexistência de mão de obra interna disponível. Entra muito na questão de cidadania. Quando a pessoa se reconhece cidadão, ela entende que ela precisa de terra, ela tem o direito à propriedade de terra, propriedade privada, e entende que ela precisa ter um trabalho remunerado. Então essas condições levaram a mão de obra interna indisponível naqueles lugares. Então foi um critério para que eles optassem, de certa forma, fossem obrigados a agenciar e recolher estrangeiros como escravos. É possível compreender a escravidão como instituição social e não apenas como uma relação de propriedade. Embora juridicamente o escravo fosse classificado como objeto, do ponto de vista social, sua condição era muito variada. Ou seja, existia uma hierarquia dentro da escravidão. Alguns escravos, por exemplo, como aqui no slide, trabalhavam nas minas de ouro e prata da Espanha, escravos no serviço público, ou seja, eles não tinham uma função específica, eles estavam em vários setores e, como falei, em várias hierarquias, ou seja, alguns tinham mais, digamos que, poder do que outros. É importante detectar que alguns escravos conseguiam avanços sociais significativos. Então, escravos que conseguiam, por exemplo, administrar a casa de um patrício, passar a ser uma espécie de mordomo, administrador da casa, ele ganhava status social dentro da estrutura da sociedade escravista, conseguia constituir muitas vezes família, assim como aqueles que faziam trabalhos como os funcionários públicos ou até os escravos, né? E aí é muito difícil para a gente compreender isso, os escravos urbanos que conseguiam uma espécie de liberação para adquirir dinheiro, serem comerciantes ou artesãos, que essa liberação era o chamado pecúlio. Então existiam escravos que eram comerciantes e pagavam aos seus senhores uma taxa, que é o pecúlio.
assim como escravos artesãos que faziam isso também. Então, havia uma certa status social e uma demanda de uma certa liberdade dentro da estrutura escravista. Então, existem diferentes níveis de liberdade, digamos, por isso o título, liberdade ou manutenção. A manutenção é a libertação do escravo. Os clientes, há essa analogia entre os dois, porque os nascidos livres que voluntariamente estabelecem um vínculo duradouro com o seu patrono, ao qual deverão prestar benefícios em troca de vantagem. É como se a pessoa ela voluntariamente se colocasse na posição que o liberto precisa estar por necessidade. Por exemplo, o liberto, depois que passa pela manutenção, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, ele tem fases, como degraus de liberdade. Quando ele está nessa fase de liberto, ele ainda precisa prestar alguns serviços para o seu senhor, que no caso vai dar essa manutenção a ele. E é algo que acontece com os clientes. Eles prestam alguns benefícios para o senhor em troca de vantagens que ele possa dar posteriormente. E é aí onde entra essa divisão de liberdade, esses degraus de liberdades. Esse primeiro termo, significa libertos que continuam com relações de dependência entre senhores e escravos. Relações essas, às vezes, reguladas por leis. Um exemplo é quando o escravo, por exemplo, ele tem que passar alguns anos trabalhando para esse senhor, mesmo depois de ter ganhado a manutenção, para ganhar a liberdade plena. Já esse segundo termo é quando o liberto ele tem a liberdade plena, ele pode conseguir liberdade política, dentre outras coisas. O liberto deveria ter um prostates, um cidadão que o representasse e protegesse, ou seja, mesmo depois do liberto ele ainda tinha esse vínculo de dependência com algum cidadão daquele lugar. E em Atenas, os escravos manumitidos eram tidos como xenóides, estrangeiros, como falado anteriormente, e não possuíam direitos políticos, terras e nem podiam casar com cidadãos. Eram registrados como metecos e pagavam um imposto especial. Eram alistados para serviço militar, caso fossem ricos, faziam contribuições financeiras à cidade. Vale ressaltar que se eles mostrassem um bom comportamento, eles ganhavam meio que como um prêmio, eles não precisavam pagar impostos, e até em alguns casos, poucos, eles conseguiram a cidadania. Esses casos viravam uma espécie de exemplo para que os demais continuassem assim após ser libertos, pagando os impostos, prestando serviço militar e prestando serviço para a cidade e estado, no caso Atenas, para tentar chegar à cidadania. Então, era uma espécie de exemplo, mas eram muito poucos que conseguiram chegar a esse status. No caso de Roma, é um pouco diferente os termos, mas a estrutura é muito parecida. Existiam os libertos, que tinham vinculação ao ex-senhor, agora patrona, quem o ex-escravo devia o operário, serviços, e o obséquio, respeito. Então, os libertos eles estão devendo, de certa forma, muito vinculado a esse senhor. Já os libertinos, que qualificam o liberto do ponto de vista político, como portador de alguma cidadania, esses já não estão tão presos ao seu senhor, já têm basicamente a sua liberdade plena. Então, a manutenção em Roma, ela podia vir por algumas formas, pelo censo, por vindicta e por testamento. Então, ele podia ser registrado como livre, mas ele precisava da autorização do seu senhor. Ele podia ser judicialmente liberto por algum magistrado, que é por vindicta, ou por testamento, quando um senhor liberta aquele escravo, colocando ele no testamento como livre, principalmente, acontecia a prática, sob condição, após a morte desse senhor, após a morte do filho desse senhor. Na Roma, o liberto passava a ter também a liberdade cívica, direito a voto nas assembleias. Isso já é um avanço significativo comparado à Grécia, certo? O liberto na Roma tinha mais direitos do que o liberto, no caso, em Atenas. E a partir do século IV depois de Cristo, em Alex Aérea Sêneca, que o ex-escravo liberto com menos de 30 anos não teria direito a receber a plena cidadania, não poderia transmitir seus bens aos herdeiros naturais e era mantida a dependência do patrono para quem revertia o fruto do seu trabalho. Ou seja, a liberdade era dada, mas ela era, de certa forma, controlada para que haja sempre a relação de dependência. Ele não podia passar suas heranças. Por último, nessa questão de liberdade e manutenção, é importante entender que os libertos no mundo grego e romano tinham um reconhecimento positivo do passado que serviu para a construção da liberdade. É uma coisa que é muito difícil para a gente entender, que esses libertos, muitas vezes, eles viam no seu histórico de servidão uma espécie de justificativa
justificativa para a sua própria liberdade. Então é usado como uma espécie de honra, de mérito. Então, para a gente entender isso, eu trouxe aqui um texto que é a tumba de um liberto em Pompeia, aquela cidade que o vulcão Vesúvio destruiu, que um liberto escreve homenageando a sua senhora. Publius Vesonius Phileros, liberto e Augustal, fez este monumento enquanto vivia para si e sua patrona, Vesônia, filha de Publius, e para Marcos Ofélios Faustus, liberto de Marcos, amigo. Então você vê que mesmo ele estando liberto, esse liberto que conseguiu o cargo de Augustal, que era uma espécie de cargo religioso, sagrado, ele ainda assim homenageia a sua senhora. Então há sempre esse vínculo. Então vamos falar um pouco da crise desse modo de produção. Primeiro, esse modo de produção ele passou a ser cada vez mais contestado dentro do próprio sistema escravista. Por exemplo, são as guerras servis que ocorreram em Roma. Essas guerras foram três revoltas de escravos, e a maior delas, a mais famosa, que vocês podem ver em filmes hoje em dia, né, em filmes tanto clássicos dos anos 60 quanto os filmes mais recentes, e a série, que é Espartaco. A terceira guerra civil, que ocorreu em 73 a.C., 71, que foi liderada por escravos gladiadores, mas houve a participação de escravos, o que mostrou uma pressão muito maior devido à questão da escravidão. Porém, mesmo ocorrendo essas guerras, a escravidão, o sistema escravista, ele só vai acabar, ou ele vai começar a ruir de fato 5 séculos depois disso, com a crise do Império Romano. Então vejam, uma das crises que leva à crise do Império Romano é a crise do sistema escravista, por volta do final do século II depois de Cristo até o século III depois de Cristo. O que foi essa crise? O sistema escravista, ela dependia das guerras de conquista. Ela dependia de que Roma conquistasse novos territórios para adquirir escravos. Só que, a partir do século I e século II, se tornou cada vez mais difícil o Império Romano conquistar novos territórios, porque o exército se tornava mais caro, cada vez mais custoso, e as investidas de Roma para novos territórios estavam se tornando cada vez mais difíceis, porque também tinha que manter esses novos territórios. Então, a última grande investida de Roma em novos territórios se deu justamente contra os dácios no ano de 106 depois de Cristo. A partir desse momento não houve mais batalhas de conquista, portanto não houve mais fornecimento de mão de obra escrava. Então, o sistema escravista romano ele vai entrar em crise, em depressão, a ponto de ser mudado para um sistema servil, onde plebeus vão servir como camponeses aos patrícios, justamente quando os patrícios começam a fugir das cidades romanas e irem para os campos, se refugiarem das invasões bárbaras, tentar se proteger nessa nova realidade da crise do Império. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. E aí, pessoal?